Começa agora. AEDAS no ar. Ei, gente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É hora de informação importante aqui. Eu sou Lucas Jerônimo e está começando o nosso AEDAS no ar desta semana. Espaço onde o assunto principal é sempre a garantia e efetivação de direitos das milhares de pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Essa tragédia imensa aconteceu em 2019 e de lá para cá os danos permanecem, se agravam e mudaram o jeito de viver por aqui. Daí a importância que a gente que vive na região atingida esteja ligado em tudo que está acontecendo em torno desse tema. Você está ouvindo AEDAS no ar. Jamais esqueceremos do desastre crime e sempre faremos memória às 272 pessoas que perderam suas vidas, 3 joias ainda não encontradas. Por exemplo, se você não reside nas áreas que foram atingidas pelo rejeito do rompimento, já parou para pensar como as famílias das vítimas viveram esses anos e como estão agora? Já refletiu sobre como as comunidades tiveram a vida mudada, seja na agricultura, na economia, na saúde física e mental de tanta gente? Pois é, aqui no nosso programa conversamos sobre o trabalho de assessoria técnica independente feito pela AEDAS, que é a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, ao lado dos atingidos e das atingidas, aqui na bacia do Rio Paraopeba. Na nossa prosa de hoje, vamos falar sobre os projetos indicados pelas comunidades atingidas para reparação de danos. Fica aqui que a gente explica a quantas anda esses projetos e em que momento estamos. Você está ouvindo AEDAS no ar. Você atingido, atingida, com certeza já ouviu falar sobre os projetos de demandas das comunidades, conhecidos também como o Anexo 1.1 do Acordo Judicial assinado entre a Vale, o Governo de Minas Gerais e as instituições de justiça para a reparação de danos decorrentes do rompimento. Hoje quem está no AEDAS no ar e vem para falar sobre isso é a Juliana Funari, da coordenação das equipes temáticas da AEDAS. Ei, Juliana, bem-vinda ao nosso papo. Diga pra gente, para relembrar quem já ouviu falar e para informar quem ainda não sabe, o que é o Anexo 1.1, esses projetos de demandas das comunidades e de que forma eles contribuem para a reparação. O Anexo 1.1, né, projeto de demanda das comunidades, ele vai ser um instrumento para reparação dos danos coletivos, né? E a partir das suas demandas, poderão decidir sobre a implementação dessas medidas, né? Esse anexo, ele também tem um papel complementar com os outros anexos do acordo judicial. Então, complementar a reparação socioambiental, né? Já que tem projetos e medidas que não se sustentam sem a melhoria das condições socioambientais, né? É complementar ao PTR, né? Que é o anexo 1.2, já que o auxílio emergencial é fundamental para que as pessoas tenham dignidade, né? E consigam participar dos outros processos de reparação, né? Complementar também ao anexo 1.3 e 1.4, né, que é mais voltado ao fortalecimento das políticas e serviços públicos municipais, né, e aí o anexo 1.1 ele entra como mais um caminho para fortalecer todas essas medidas a partir da decisão das pessoas atingidas, né. É importante a gente lembrar também que o anexo 1.1, o projeto de demanda das comunidades, é o único anexo do acordo judicial que prevê a decisão pelas pessoas atingidas, né? Que são as que mais conhecem os danos e as que mais têm condição de dizer como repará-los. Nessa caminhada, o que temos construído até esse momento? Quais as principais conquistas, Juliana? A principal conquista até agora é a construção de uma proposta de governança comum em toda a bacia, né? Foi uma conquista das pessoas atingidas, né? E que essa construção comum da governança, ela tá lá no produto A,
né, que a gente inclusive tem lá no nosso site, e que foi um resultado do encontro da bacia, né, em junho de 2022. É uma conquista também que essa contribuição tenha sido validada pelas instituições de justiça, né, e incorporada nas regras do anexo 1.1. O edital de contratação da entidade gestora diz que a entidade deve ter muita atenção com o que já foi produzido pelas pessoas atingidas com o apoio das ATIs. Então a participação das pessoas atingidas é fundamental, né? Como a governança popular contribui para que as pessoas atingidas sejam centrais nas decisões. A governança, ela é a estrutura composta por instâncias que vão ter a participação das pessoas atingidas, e é um mecanismo, né, que vai viabilizar a operacionalização e implementação dos recursos, né? Ou seja, das medidas reparatórias previstas no anexo 1.1. Quais são essas medidas? Os projetos de demanda das comunidades e as linhas de crédito e microcrédito. A governança, ela também define qual é a forma que as pessoas vão se organizar para decidir em nível local, regional e de bacia, né? Sobre a aplicação dos recursos, né, dos projetos e das linhas de crédito que reparem os danos sofridos coletivamente. Essa governança, ela é popular porque a centralidade nessas instâncias e nesse desenho são as pessoas atingidas, né? Então é uma governança que olha para as desigualdades sociais, né? Para as vulnerabilidades dos sujeitos do território, então considera a situação das mulheres negras, dos povos e comunidades tradicionais. A gente vai ali e já volta com mais das informações da Juliana Funari, da coordenação de equipes temáticas da AEDAS, sobre os projetos de demandas das comunidades, prosa importante por aqui. Por agora, vamos de mais informação sobre recursos para projetos de reparação nos municípios. É hora do nosso Giro de Notícias. Giro de Notícias. A auditoria anuncia a restrição de monitoramento dos projetos do anexo 1.3 e 1.4 convertidos em obrigação de pagar da Vale S.A. A Fundação Getúlio Vargas, auditoria independente dos projetos socioeconômicos do Acordo Judicial de Reparação, anunciou por meio de atualização no seu site que o monitoramento dos projetos do anexo 1.3 e 1.4, convertidos em obrigação de pagar da Vale S.A., será restringido a alguns aspectos de sua execução física e financeira, assim como sua conformidade legal. Os projetos do anexo 1.3 e 1.4, que foram convertidos em obrigação de pagar da Vale S.A., serão realizados pelas prefeituras municipais, quando o valor previsto para cada projeto for depositado na conta dos municípios pela empresa. Segundo a FGV, as prefeituras municipais assinaram termo de compromisso para cada projeto, nos quais constam manifestação de interesse pelo projeto, capacidade de execução da prefeitura para executar o projeto conforme detalhamento definido no formulário de detalhamento de iniciativa e, utilizando os valores definidos, prestação de informações sobre a realização de projetos e prazos. Um documento elaborado pelas guerreiras, pelo Paraupeba Participa, pelo Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale em Brumadinho e pela Rede de Atingidos pela Vale, que são coletivos de pessoas atingidas de toda a bacia do Rio Paraupeba, reforça a necessidade de transparência, participação social, diálogo e acesso pleno às informações relativas aos projetos convertidos e aos projetos socioeconômicos. Os questionamentos versam sobre 9 pontos e entre eles estão: quais os critérios e procedimentos adotados para a seleção dos projetos convertidos? Como ocorreu o processo de manifestação de interesse e de capacidade de execução das prefeituras para a realização desses projetos? No nosso site, aedasmg.org, tem uma matéria completa explicando tudo sobre isso. Vai lá conferir. Repetindo aqui, o nosso site é aedasmg.org.
Giro de Notícias. Dossiê temático. Capítulo 3 aborda o protagonismo das mulheres atingidas no processo de reparação integral na região 2. Neste capítulo do dossiê, a busca é por compreender como as mulheres lidam com as dinâmicas territoriais e os desafios pós-rompimento, incluindo um breve debate sobre desigualdades históricas e avanços nos direitos das mulheres na esfera pública e política. Para a produção deste capítulo do dossiê, foram utilizados documentos e instrumentos de sistematização de dados das pessoas atingidas, como o registro familiar e listas de presença, com foco na participação das mulheres em atividades participativas da AEDAS. No nosso site está lá disponível para você esse novo capítulo deste dossiê. É só acessar aedasmg.org para você conferir tudinho lá. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. A gente falava há pouco sobre como a opinião dos atingidos é importante, é central e não por acaso agora é hora de Vozes da Gente, lugar para amplificar as vozes de atingidos e de atingidas da bacia do Paraupeba. A primeira voz de hoje é do Marcos Vinícius Dias, do bairro Salgado Filho, em Brumadinho, familiar de vítima fatal, sobre a reparação socioambiental. Pois bem, a reparação socioambiental e a união desses coletivos, o debate entre esse coletivo, as apresentações, as informações levantadas nesse coletivo é de suma importância porque o socioambiental ele envolve um aspecto principal nessa reparação, que é a saúde das pessoas e das comunidades atingidas. Então, ao debater essa questão do socioambiental, do que está previsto no acordo, de como isso está sendo executado na reparação, as pessoas estão levantando as necessidades, apresentando as demandas, os problemas, com anseio de que a gente registre e adote medidas para solucionar, esses problemas que adviram do rompimento da barragem que aconteceu em Brumadinho. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Um intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Voltamos. Eu sou o Lucas Jerônimo e por aqui o AEDAS no ar na sua estação, programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que atua como assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em 2019 em Brumadinho. A assessoria técnica independente é um direito fundamental dos atingidos para que os danos sejam identificados e justamente reparados. No nosso site, aedasmg.org, você tem acesso a mais conteúdos desse nosso trabalho de parceria e fidelidade com as comunidades atingidas. Com a gente hoje aqui, a Juliana Funari, da coordenação das equipes temáticas da AEDAS, conversa conosco sobre os projetos de demandas das comunidades, anexo 1.1 e os desdobramentos desse momento da reparação de danos. Juliana, seguindo falando sobre esses projetos, uma proposta contida no produto A do acordo também cria o plano participativo do anexo 1.1, né? O que é esse plano? O plano ele é um planejamento, que será construído coletivamente pelas pessoas atingidas, com o apoio das ATIs da entidade gestora, para definir a aplicação dos recursos, do anexo, a curto, médio e longo prazo. E deve partir do diagnóstico de danos coletivos, E ele serve para planejar, então, a reparação dos danos, O plano, ele também permite pensar como esses projetos vão reparar cada grupo social, considerando como foco e prioridade os grupos vulnerabilizados, para que de fato haja desenvolvimento local a partir da reparação. Então considera, por exemplo, a situação das mulheres, das pessoas mais pobres e dos povos e comunidades tradicionais. Ô Juliana, e o que é o edital lançado em outubro de 2022 sobre o anexo 1.1?
O edital ele serve para contratar uma entidade que vai gerir uma parte dos recursos do anexo 1.1, num período de 2 anos, né? Na prática, ela cria uma primeira experiência concreta do anexo 1.1 e onde poderão ser aplicados 300 milhões de reais, né? Que corresponde a 10% do valor total do anexo 1.1. Esse edital ele também estabelece quais as principais funções dessa entidade gestora, as regras básicas para a construção da governança, com base nas propostas que as atingidas já tenham feito, né, a partir do produto A. Esse momento de execução dos 300 milhões, junto à entidade gestora escolhida, é central na reparação, pois o sucesso desse processo depende diretamente da continuidade da participação e da luta das pessoas atingidas, porque a gente vai precisar demonstrar que é possível na prática uma governança popular, né? Que as pessoas atingidas não só conhecem os danos, mas podem decidir como usar o dinheiro da reparação. E em qual momento a gente está agora? Então, a gente teve o edital de contratação da entidade gestora, né? As instituições de justiça escolheram a entidade a partir de critérios técnicos, que também tiveram a contribuição das pessoas atingidas. E já foi também solicitada a homologação da entidade gestora, né? Nesse processo, foram escolhidas como entidade gestora a parceria firmada entre as seguintes entidades, né? A Caritas Brasileira Regional de Minas Gerais, a Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, a ANAB, o Instituto Conexões Sustentáveis, Conexus, e o Instituto E-Dinheiro Brasil. E agora, o que acontece, quais são os próximos passos e qual o papel dos atingidos nesse momento atual? A próxima coisa que precisa acontecer, com muita urgência, é a homologação da entidade gestora pelo juiz, né? Para que essas organizações que foram selecionadas possam organizar suas equipes internas e iniciar a construção da proposta definitiva, né? Da governança popular junto com as pessoas atingidas em campo. O segundo passo é a elaboração dessa proposta definitiva de governança popular, né? Que é uma etapa muito importante. Nesse momento, serão definidos os últimos detalhes da governança, as regras de gestão dos recursos, né? Será mais um momento de construção da unidade da bacia, de trabalho conjunto das 5 regiões de toda a bacia do Paraopeba. O sucesso dessa etapa vai ser fundamental para iniciar rapidamente a reparação dos danos por meio do anexo 1.1. Juliana Funari, muito obrigado por trazer ao nosso programa todas essas informações importantíssimas para os atingidos. Seguiremos bem de perto, né, acompanhando esse assunto e atualizando por aqui. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. E falando sobre reparação socioambiental, a voz que chega agora é do João Pio, de Joatuba. A participação é fundamental. Como que após o desastre crime no córrego do Feijão e Brumadinho, você não envolve os sujeitos que vivem nos diversos territórios, em toda a bacia? Porque mesmo qualquer ação que vier de projetos, o plano de recuperação ambiental, ele precisa ser dado com a relação que cada grupo, comunidade estabelece com esse território. O pescador, o agricultor familiar, nós dos povos e comunidades de religião ancestral de matriz africana, os trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres. Então, assim, como é que você pensa um projeto, uma proposta, um acordo que foi grave, né? Quer dizer, nós realmente o rio, né, está naquela situação de contaminação, o território da bacia todo ele impactado, e você não envolve um processo antidemocrático. E não há transparência. A gente tem cobrado uma transparência, inclusive o direito nosso, enquanto cidadão, de ter acesso à informação, que está consolidado na legislação da própria Constituição. Não informam. Quer dizer, há uma certa conivência da instituição de justiça, né, dos órgãos responsáveis em representação da população, e não estão retornando. Isso é fundamental. Participação em todo o processo deveria haver, inclusive não só para participar, mas para controle social. O recurso disponibilizado pela Vale, que foi obrigada, na verdade, a esses milhões de colocar, mas não é um milhão para uma reparação. E como é que eu vou reparar sem eu participar? E sem eu saber para onde estão sendo investimentos? Então,
assim, isso é a grande... E nós estamos na luta para que de fato haja mais participação, transparência e controle social. No nosso site tem lá matérias falando sobre os últimos encontros dos coletivos de reparação socioambiental e de saúde. Vai lá ver. Nosso site, lembrando mais uma vez, aedasmg.org. E também estamos nas redes sociais pelo @aedasmg. Giro de notícias. Seminário debate ações de reparação na saúde e quem traz as informações é a Cecília Ribeiro, coordenadora da equipe de saúde da AEDAS na R2. Nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, aconteceu o seminário da Fiocruz na comunidade do Tejuca, em Brumadinho. Esse seminário tem ocorrido a cada 3 meses e é organizado pelo Fiocruz, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Ministério Público Estadual. Tem a participação das comunidades atingidas, movimentos sociais e a AEDAS também participa como assessoria técnica independente. As instituições apresentaram quais ações estão realizando e fizeram um diálogo com a comunidade. A Secretaria Estadual de Saúde informou que está elaborando um protocolo de atendimento na atenção básica para as pessoas atingidas e também que haverá uma capacitação em toxicologia e metais pesados em parceria com a Fiocruz, que ficará disponível para os profissionais de todo o estado. O Ministério Público Estadual diz que está cobrando a criação da Rede Estadual de Monitoramento de Metais e também que é necessária a discussão da Política Estadual de Saúde dos atingidos. A próxima reunião será realizada na comunidade de Parque da Cachoeira, em Brumadinho, e será para a elaboração conjunta de um plano de ação. Giro de notícias. Já tivemos entrevista hoje por aqui sobre o anexo 1.1 e vamos trazer também outra entrevista importante, um trecho dessa entrevista importante que você precisa saber. Um papo com o Luiz Henrique Chicacho, da Coordenação Estadual da AEDAS, falando sobre o trabalho da assessoria técnica independente no atual contexto do corte de recursos para as ATIs e da assinatura do termo de compromisso. Ouça só o que diz o Luiz Henrique sobre isso. Quais serão as condições para atendimento à política estadual da população atingida por barragem? A gente tem um acordo judicial que tem uma previsão de 10 anos, mas existem aspectos como direito à assessoria técnica às populações atingidas que não estão estabelecidos nesse período. Sobretudo agora, o corte de recursos impacta diretamente na capacidade que as entidades que prestam assessoria técnica aos atingidos têm de atender os interesses dos atingidos, do ponto de vista de como ele entende quais são os seus direitos, de como ele entende quem são as populações atingidas e também das ATIs de apresentarem e executarem uma proposta de assessoria técnica que desenvolva e que proporcione uma participação informada referente ao acordo judicial. Assista a entrevista completa com o Luiz Henrique Chicacho, da Coordenação Estadual da AEDAS, sobre esse novo momento em nosso canal no YouTube, youtube.com/aedasmg, vale a pena conferir. Meus queridos e minhas queridas, está terminando o nosso programa de hoje. Obrigado a você que esteve nos ouvindo até aqui. Em breve a gente se encontra novamente, viu? Continuamos juntos. E temos vários outros programas que registram um pouco dessa história que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Lembrando que também estamos conectados pelo @aedasmg nas redes sociais. Um abraço, povo, e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota e Lucas Jerônimo, apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo e contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.